Na minha bagunça. Estávamos falando sobre os sentimentos, como organizar os sentimentos. É algo tão intangível. Como que vocês orientam as pessoas em relação a isso? Então, eu vou passar um exemplo no meu dia a dia. Então, trabalhando em escola, é muito comum os alunos virem à minha sala pedindo ajuda. Então, pode ser, por exemplo, uma discussão de um aluno, um menino com outro menino, que acabou pegando um brinquedo dele e ele, no impulso, empurrou o colega. Então eles acabam vindo à minha sala procurando uma orientação. O que acontece? Do momento que ele tirou um brinquedo, ele foi pela ação. Então ele agrediu o colega sem pensar e sem sentir. E aí depois, quando ele percebe isso, é comum, eu pedi para eles escreverem a situação. No momento que eles escrevem, muitas vezes eles param para pensar. E aí eles acabam encontrando a solução. Nesse caso, poderia ser uma solução para o bullying? Sim, várias situações. Pensar antes de agir, né? Nos seus vários ângulos, é isso? Se colocar no lugar do outro, né? O que eu sentiria se fizesse isso comigo? Como seria se fosse comigo? Isso. O lugar do outro. A gente coloca essa organização também para as crianças em sala de aula, porque é importante você se colocar, né? Um exemplo importante também disso, completando o que a Celi falou, eu acho que para o adulto, quando nós recebemos um e-mail assim que te desagrada, né? Aquele e-mail que você tem o impulso de responder na hora, você não pensa, aí aquela resposta sai na hora e daqui a pouco você se arrepende de ter mandado aquele e-mail. Então, parar, pensar, para depois agir, né? Aí depois você tem uma resposta mais elaborada, você pensa se é aquilo mesmo que você queria mandar. Então, organizar esses pensamentos no trabalho, na ação do dia a dia mesmo, ou seja, né? não deixar que o impulso... Exatamente, sem pensar. Exatamente. Organizar, exatamente. Sempre é importante escrever a respeito. O ato do escrever, de uma certa forma, ajuda você a encontrar soluções. Então, pensamento, sentimento e ação. É como se você pegasse o pensamento, que é algo intangível, e transformasse ele em realidade. Isso. Exatamente. E aí você consegue visualizar melhor aquela situação. Isso. E sempre colocar a situação também. A situação, o sentimento, o pensamento, o sentimento e a ação. Mas esse escrever é só descrever ou exige alguma coisa a mais? Ele pode escrever a respeito. Qual é a situação? Ele começa, no escrever, ele começa a colocar coisas que ele não estava pensando, porque vai saindo, né? E de que maneira que você trabalha essa realidade em seguida, em sequência? Aí no caso, por exemplo, se ele tem uma folha onde ele pode escrever na escola um termo de esclarecimento, então ele escreve tudo o que aconteceu, para ele parar e poder pensar. No consultório já existem técnicas, na verdade, dentro da terapia cognitiva, onde ele aprende a colocar a situação, o pensamento, o sentimento e qual foi a ação, as possíveis ações, entendeu? Onde ele vai procurar caminhos para que ele possa resolver o conflito. Ele organizar isso, entendeu? Agora, Maria Lúcia, desculpe, mas na escola existe um projeto, né? Na verdade, bem elaborado. O livro, a princípio era um livro que nós escrevemos, só que esse livro teve uma demanda tão grande, a gente percebeu que isso era tão necessário nas escolas que ele virou um projeto dentro das escolas. Então a gente trabalha o livro, palestras, dá palestras para pais, para professores e para as crianças, e nós trabalhamos também oficinas. Então tem oficinas de estudo, que aí a gente aprofunda o capítulo de estudos que a gente tem no livro para ensinar essas crianças a organizar isso, as técnicas de organização de estudo, como aprender com técnica, com organização a estudar melhor. Tem oficinas de a parte de emocional, oficinas financeiras, que a gente trabalha a cada capítulo mais aprofundado dentro da escola. E isso nas palestras a gente percebe, bate-papo com crianças, o retorno que tem, principalmente de estudo, né? Como eles melhoram a forma de estudar, como eles conseguem entender por que eles não estavam entendendo um texto de história, por exemplo, que é mais complicado para muitas crianças, a interpretação, eles conseguem, colocando em prática as dicas, eles conseguem entender muito melhor e estudar para a prova sem ter a obrigação de estudar para a prova, porque eles estão aprendendo, né? É uma consequência, a prova vai ter uma melhor nota, quer dizer, então a gente percebe isso no dia a dia da sala de aula mesmo, né? Sim. Na prática. Inclusive no livro, né, vocês têm um esquema de estudo, não é isso? Vocês têm um esquema de estudo no livro, não é isso? Isso, é uma das técnicas que nós ensinamos, que é a OTI, né, que a Celi
Isso. A Celi usa na escola que ela Que é a trabalha. organização do trabalho intelectual, aonde ele vai aprender e estudar. Então, existe a técnica onde ele vai ler o texto. Primeiro, ele vai separar por parágrafos, numerar os parágrafos. Depois, ele vai grifar as ideias principais. E, a partir dessas ideias, ele vai fazer uma síntese do conteúdo que está sendo abordado. E, após, ele pode formular questões a respeito do conteúdo. Aí é sinal que ele entendeu o texto. Aí ele já estudou, ele já interpretou esse texto. Não precisa, né, chegar na véspera da prova e ficar desesperado, porque isso não resolve mais, entendeu? Isso resulta também em notas melhores. Com Vocês já certeza. fizeram isso? Sim, com certeza. As escolas têm mapeado isso pra gente, mostrado isso pra gente. Que as crianças estão usando o método, estão melhorando bem as notas também, o desempenho, né? É bem funcional mesmo. Criançada, preste atenção, lave sempre as mãozinhas com água e sabão. Antes do almoço ou do jantar, se usar o banheiro, precisa lavar. Juntos vamos prevenir, mandando as doenças pra bem longe daqui. Mãos, toda vez que você lava, ganha saúde. Celi, sobre a alimentação, como que vocês abordam esse assunto? Os pais têm grande dificuldade, né, com chocolate, todas essas atrações que as crianças buscam na hora do lanche. É um tema muito importante, porque a alimentação hoje realmente faz parte da vida de todos nós. Em casa é muito importante essa conscientização de como os pais organizam essa compra, o fazer, o preparar o alimento para o seu filho, separar o lanche que ele vai levar na escola. Então isso, de uma certa forma, ele pode organizar de uma forma saudável. E a escola também pode contribuir com isso na cantina da escola. Por que não promover lanches saudáveis, a venda de frutas, lanches, pães integrais, que hoje é muito comum, não é? As crianças e os adolescentes pedirem muito. Então eu fico muito feliz trabalhando em escola, eu já vejo uma conscientização maior por parte dos adolescentes. O quanto hoje eles se preocupam com a qualidade de vida, na questão da alimentação. Vamos para um breve intervalo, em seguida vamos falar de dinheiro. Como organizar o nosso dinheiro? Até mais. Dos livros da escola temos que cuidar. Encape, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não molhe, que ele vai durar. Os livros que usamos outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Voltamos a falar com Celi Permicaz e Marilúcia Ramiro sobre o livro Quem Mexeu na Minha Bagunça. Afinal de contas, dá para organizar o dinheiro? Essa é difícil para o brasileiro, né? Como fazer para organizar o dinheiro, render, né? Qual é a dificuldade? Ixi, a dificuldade é grande, mas é possível, né? Seria bem possível. Nós criamos no nosso livro uma planilha financeira para a criança. É uma planilha onde ela vai registrar todas as despesas que ela teve durante o mês, para ver realmente o saldo. Mas nunca ela pode esquecer do sonho, o quanto é importante ela ter esse sonho quando ela ganhar um dinheiro. O que ela vai fazer? O que ele vai Tem fazer? que guardar o dinheiro para o sonho, né? Então, guardar esse dinheiro, que ele pode colocar numa poupança, ele pode, por exemplo, comprar alguma coisa no final do ano, agora chegando o Natal.
de uma certa forma, onde ele acabou guardando no cofrinho ou numa poupança que o pai realmente abriu para ele. Ele vai aprender também, junto com a família, a cuidar do dinheiro. O que acontece, só completando o que você falou que é difícil para o brasileiro, na verdade é difícil porque nossa geração não teve educação financeira, a gente não aprendeu a lidar com dinheiro, né? O dinheiro a gente só foi conhecer. Guardar no porquinho E nem muitas vezes nem isso, mas a gente não sabia como cuidar desse dinheiro. Então é importante a criança começar desde cedo, por isso que nós criamos a planilha, desde cedo ela saber a importância que o dinheiro é bom, é importante, é para comprar conforto, comprar o que os sonhos dela, mas ela tem que guardar, ela não pode gastar à toa. E a gente tenta combater um pouco em algumas atividades do livro essa coisa do consumismo, porque hoje se consome demais, né, tem assim, uma sede de consumo e a criança não precisa daquilo. Então é mostrar para ela que ela pode guardar para comprar sonhos, coisas que realmente ela quer, ela deseja, precisa, e ela pode ter dinheiro para as outras coisas do dia a dia. Então, quer dizer, começar desde cedo, porque quando ele chegar lá na vida adulta, sempre voltando para a vida adulta, né, o primeiro salário dele vai gastar à toa, consumindo sem necessidade, e aí começa a entrar no vermelho. Tanto é que hoje os jovens são os que mais estão entrando no cheque especial, cartão de crédito, porque não tem essa educação, né? Então começa desde pequeno. Inclusive. É uma questão da saúde financeira. Hoje nós chamamos dessa forma. É um cuidado com esta questão e o quanto é importante para a sua vida. E qual é o sonho de consumo geralmente dessa criançada? Assim, vocês têm noção? Videogame, né, um filme novo, é uma roupa nova. Muitos guardam, a gente em palestra, a gente tem criança guardando para viagens, para fazer o intercâmbio. É muito interessante. E a reação dos pais em relação a essa... A maioria dos pais incentiva, quando começa a ver isso, incentiva. Os pais né? também estão aprendendo com o livro, na verdade, em como lidar também com essa questão. Aí entra a mesada, a semanada, a trabalho até, até, que né? ele vai realmente dar para o seu filho, para ele poder gerenciar. Não adianta você dar um valor muito alto se ele não sabe ainda como lidar, o que fazer com esse dinheiro. Com relação à bagunça ainda, é possível ter uma bagunça saudável, sadia? É possível. Sim. Quando falamos em bagunça, não é a rigidez da organização. Pode ser uma patologia também. Pode ser. Agora, a bagunça, ela é saudável também, desde que você saiba como lidar com ela. Se você está numa cozinha fazendo um bolo ou fazendo algum prato gostoso, essa bagunça, na verdade, ela pode ser muito prazerosa e também ser funcional, desde que você depois organize de uma forma até prática. A linha do livro, né, Celi, a gente procura mostrar isso para a criança, que a organização não é para ela ficar engessada e seguir aquilo, nem a organização do tempo dela. Porque hoje, nos dias de hoje, você não pode ser tão engessado. Você tem uma agenda, se você não cumprir aquilo, você tem que ter flexibilidade para o dia a dia. E a organização, a bagunça, né, nesse contexto que a Celi está falando, é prazerosa, é gostosa. Nós até aplicamos uma atividade nas palestras com os adultos, inclusive, de fazer uma bagunça no evento e depois a gente se organiza, porque tem um momento da bagunça. O recreio para a criança é um momento de lazer, de bagunça. Caso, às vezes, ele pode ser criativo. Com certeza. O artista, né? O artista é um pintor. Se ele tiver muita organização, ele não consegue pintar e criar. Ele precisa de uma bagunça naquele momento dele de criação para ele ser um bom artista. Você vê uma criança pequena, por exemplo, se ela está brincando e se ela aprender depois guardar dentro da caixa, esse movimento, cantando, os pais participando juntos, vai virar um hábito. Porque ela sabe que ela vai brincar e depois ela vai guardar. Porque não dá para você se organizar com todos os brinquedos. E aí ele pode aprender e se organizar. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal.
no começo da nossa conversa, as duas disseram que a parte da organização dos armários era um grande problema, e de fato é. Qual a dica de vocês, então, para essa coisa tão elementar, mas que é difícil, né? Eu ia até dar essa dica. Eu acho que para os pais, né, que estão nos vendo, que queiram uma dica, a gente sempre incentiva os pais a participarem dessa organização com os filhos, proporcionando um sábado à tarde uma música, né, fazer uma coisa agradável, colocar uma música, e fazendo os 5S que a gente trabalha no livro, que é um método de organização, trabalhando com essa criança junto com ela e mostrando como ela pode ficar uma forma mais prática esse armário. Da próxima vez ela vai fazer sozinha, quer dizer, trazer um amigo para sua casa e dividir com um amigo essa arrumação do armário, fazer uma coisa gostosa, porque senão fica aquela obrigação e ninguém quer saber de perder uma tarde, né? Perder uma tarde arrumando o armário. Então acho que é participar, o pai fazer uma atividade gostosa com esse filho arrumando o armário. E hoje as lojas de departamento, elas têm um espaço reservado só para realmente caixinhas de organização, de outros recursos que ele possa comprar ou fazer também. Tem os criativos, né? Os mais criativos gostam de criar mesmo. Com materiais que ele possa fazer, com caixas, em latinhas, e ele pode organizar isso dentro de casa, junto com os pais. Então é uma preocupação muito grande de tornar a atividade prazerosa. Sem dúvida. Né? Exato. E aportar, assim, tranquilidade, paz por ver as coisas organizadas. E depois que essa organização começa a se instalar, vira um hábito, né? Que você começa a fazer por hábito, e a vida fica muito mais flui, mais fácil. As coisas acontecem com mais tranquilidade para a criança, para os pais, para todo mundo. O 5S é a base de organização elementar que veio a partir das experiências com qualidade no Japão. Isso. E como é que é isso? É o Seiri, Seitomo? E de que forma que vocês aplicam esse 5S? E ela pode ser para organizar um armário, para organizar uma mochila, para organizar o quê, afinal de contas? Então, são passos que a criança vai aprendendo a lidar. Então, nós chamamos os 5 sensos, que é o senso de utilização, aonde ele, vou dar um exemplo, por exemplo, ele está arrumando o armário, ele só vai deixar no armário o que é útil, o que ele não vai usar, ele vai tirar. Então é uma forma dele preservar numa mesa de estudo os materiais que na mochila, realmente ele vai usar na mochila, na bolsa, aonde for. Esse é o primeiro senso. O senso de ordenação, aonde ele vai ter uma ordem. Se ele vai arrumar a mochila, então ele vai colocar primeiro o estojo, depois o dicionário, que é menorzinho, depois a apostila, tudo numa sequência. Quando ele for tirar, é muito fácil. Ele sabe onde está, né? Exato. A roupa no armário, organizada, né, por ordem. E de que forma vocês reportam isso para o lado profissional? Porque vocês também já estão percebendo essa necessidade dentro das empresas e orientando nesse sentido. Qual o trabalho que é feito? Então, em breve nós estaremos lançando o nosso segundo livro, que é voltado à questão da organização na vida profissional. Muito bem. Então nós estamos aqui encerrando, agradecendo que pena. a presença de vocês. Uma pena, realmente, foi uma entrevista maravilhosa. Muito bom. Mas vocês voltam outras vezes. Com certeza, Vamos voltamos sim. Tem muita coisa para falar. Muita coisa. Parabéns. Obrigada. Sucesso. Aqui está sucesso para você também. Obrigada. Quem mexeu na minha bagunça? Ok? Obrigada, Ana. Obrigada. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça.